Hoje no nosso mercado da Bolsa de Valores, a gente tem uma enxurrada de fundos imobiliários disponíveis para a gente investir de diversos segmentos. E às vezes na construção de uma carteira de investimentos em fundos imobiliários, a gente pode ficar um pouco perdido, porque afinal de contas tem tanto fundo ali, às vezes muitos atrativos, que a gente vai colocando cada vez mais fundos diferentes na carteira. Quando a gente olha aquele aporte que a gente faz, já não faz tanta diferença, porque já está muito diluído o número de fundos imobiliários. Então a ideia de ter trazido um pouquinho desse vídeo aqui é não falar especificamente de cada um desses 3 fundos imobiliários essenciais que, ao meu ver, eu acho necessário, mas sim que você consiga construir uma tese de investimentos mais enxutas, mais concisa, mais resiliente, e isso vai te fazer ser um investidor um pouco melhor para você tomar suas próprias decisões. Então, para quem está começando, e inclusive para quem está começando, é muito importante que você comece de um jeito mais seguro, de um jeito mais econômico, de um jeito mais viável, menos arriscado, para que você veja os frutos dos seus investimentos. Então, além desses 3 serem estrategicamente construídos para uma diversificação simples, eles são fundos bastante seguros, de acordo com a análise de rentabilidade da Bolsa de Valores. E eu busquei pegar esses fundos com alguns critérios específicos. E vocês que acompanham o canal sempre sabem que eu uso alguns critérios para escolher os fundos imobiliários e os outros ativos ali de renda variável que a gente sempre está trazendo aqui no canal. E o primeiro ponto desses 3 fundos que eu trouxe para a gente, que eles venceram a média do mercado. A média do mercado é trazida pelo IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, onde são negociados os fundos que têm maior ali nível de compra e vendas. Então, nos fundos mais negociados são medidos pelo IFIX. Então, se esses fundos venceram a média de mercado, então quer dizer que foram investimentos bastante rentáveis. Se eu trago aqui para a gente, por exemplo, o BTLG, o KNCR e o MAL11, todos esses 3 venceram o IFIX nos últimos 5 anos. Então, enquanto o IFIX rendeu nesses 5 anos 28%, o MAL11, o KNCR e o BTLG renderam mais de 50%, praticamente dobrando ali o investimento do IFIX. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que analisar quando você está construindo a sua carteira. Esses fundos venceram a média do mercado, sim ou não? Se venceram, por quê? Se não, por que não venceram? Estão passando por algum problema, alguma dificuldade que ainda assim é uma oportunidade, você deve evitá-los. Às vezes, menos é mais nos nossos investimentos, tá? Então, primeiro, eles venceram a média do mercado. O outro ponto que é muito interessante, que eu acho que quase ninguém vê, só eu falo isso, é o crescimento anual dos seus dividendos. O crescimento dos dividendos é o seguinte: os fundos imobiliários, cada ano que passa, eles pagam mais dividendos do que o ano anterior, então isso ajuda a, primeiro, corrigir a inflação, segundo, a motivar você nos seus aportes, e terceiro, a evolução patrimonial do fundo e da sua própria carteira. A gente tem aqui, por exemplo, o KNCR. No primeiro ano, 2021, pagou 5,44, depois 12,80, depois 13,39. Já o BTLG, que é um fundo de logística, começou com 8,15, depois 8,84, depois R$ 9,00. O MAL11, 6,54, 8,98, 9,65. Então, todos esses fundos, o que eles fizeram? Primeiro, venceram a média do mercado e tiveram dividendos crescentes. Ok, 2 pontos muito importantes, atrativos por esses fundos, né? Então, um outro fator bem interessante também é que quando a gente olha fundos imobiliários que têm um patrimônio líquido grande, isso permite uma maior segurança, porque tem tanto dinheiro investido ali em diversos ativos diferentes que o risco de ter algum problema nesse fundo imobiliário ele é mitigado por conta desse patrimônio grande. Então a gente tem o KNCR, por exemplo, ele tem 6,5 bilhões de reais sobre patrimônio líquido, então é um fundo gigantesco. O BTLG, 3,33 bilhões de reais. O MAL11, 1,5 bilhão de reais. Então são fundos que, primeiro ponto, venceram a média do mercado, tiveram dividendos crescentes, tem um patrimônio líquido grande. Então, toda essa construção com esses 3 simples fundos imobiliários já traz para você uma carteira vencedora. Às vezes você está brigando aí com outros fundos que tem vários probleminhas, isso está te esquentando a cabeça. Teoricamente, os fundos imobiliários é como se você tivesse um pedacinho de cada um desses imóveis e pudesse dormir tranquilo, recebendo esses aluguéis mensais, sem se preocupar o que está acontecendo com essa gestão. A gente tem fundos que têm uma gestão
muito aquém do que aquilo que se deveria ter. Então, esses fundos também têm diversificação de gestoras. Começando como exemplo aqui do MAL11, que é o fundo imobiliário de shopping. Comprando a cota do MAL11, você está exposto a diversos shoppings. Esse fundo, ele tem uma pequena participação em diversos shoppings espalhados pelo Brasil. Ele tem 14 shoppings sendo expostos pelo fundo. Desses 14 shoppings, estão 95% ocupados. Então, a taxa de vacância é pequena, o fundo consegue rentabilizar bastante, tá? Então, o fundo que tem ali um portfólio bastante resiliente, ele tem a menor taxa de administração dos fundos imobiliários de shoppings, ele tem uma baixa alavancagem, uma baixa dívida. Então, essas são as características que você visa buscar quando está construindo lá do início a sua carteira. E esses shoppings que ele tem, né, esses 14 shoppings, ou essa participação desses 14 shoppings, a gente tem um pouquinho da maior participação dele, não é nem 20%, que é do Madureira Shopping, depois tem Maceió, Barra Malls, Shopping Parque Largo, Boulevard Shopping Feira, e com isso ele vai criando essa diversificação, uma pequena fatia de cada um desses shoppings. Você pode ver que a maior parte ali de participação é no Shopping Madureira, com 80% de exposição. Ele só tem outros dois ali, que é a Península Open Mall e o Rio 2 Shopping, que são shoppings um pouquinho menores, que ele tem 100% de participação. Mas o resto, isso compreende uma diversificação no seu patrimônio líquido bastante interessante. Então, com essa diversificação, o fundo consegue estar exposto a vários shoppings de diversas regiões diferentes do Brasil e, com isso, ele receber a renda desses aluguéis e distribuir para você de uma maneira mais segura, de uma maneira mais prática, de uma maneira mais resiliente e de uma maneira onde você vai ter seus crescimentos de dividendos, tá, pessoal? Quando a gente olha de fundos imobiliários, uma coisa que a gente tomar conta também é a questão da alavancagem, das dívidas que o fundo faz para poder fazer outras compras de outros shoppings, para poder fazer reformas e tudo mais. Aqui a gente tem uma baixíssima alavancagem desse fundo, né? A gente tem aqui que ele fez a aquisição do Madureira Shopping, pegou um CRI para isso, né, de 2 séries, então ele fez esse empréstimo, ele vem pagando, fazendo amortizações extraordinárias de tempos em tempos, sobrando só 111 milhões. Então, o fundo que tem 1,5 bilhão de reais de patrimônio líquido só tem 111 milhões de dívidas. Dívidas essas que vão sendo pagas anualmente de uma forma bem tranquila, tá? Pagando R$ 108,56 no MAL11, você está pagando abaixo do seu valor patrimonial. Então, um fundo que tem ali um certo desconto para te devolver ali, em média, quase 10% de dividend yield, com um crescimento. Então, pessoal, é o seguinte, é claro que um fundo que é de uma boa gestora, que venceu o índice de mercado, venceu a média de mercado, tem dividendos crescentes, tem boa diversificação, bom patrimônio líquido, ele não vai ter um yield excepcional porque é um fundo onde a gestão visa ser uma gestão mais segura. Então, ele vai entregar esse yield em média entre 7% a 10%, porque a média do mercado também pede isso. Ele exagera muito e incorre no risco de inadimplência pelos lojistas. Então, ele tem que ficar resiliente nesses 10%. Agora que a gente já falou sobre o MAL11, que é um fundo de shopping, a gente vai ficar exposto também a outro segmento, logística, com o BTLG11, que é de uma gestora excelente, que é da BTG Pactual. Então, a gente tem também esses fundos de logística da BTG, eles têm uma estratégia específica, são fundos localizados na principal cena de São Paulo, ali numa área entre 30 e 60 quilômetros, onde tem a maioria desses galpões. Por quê? Ali onde se movimenta muito a logística. Então, hoje, com o crescimento do e-commerce, a gente precisa de ter o quê? Essa logística otimizada. Então, cada vez mais, as grandes lojas, os grandes varejos, as grandes indústrias, elas requisitam uma logística otimizada para que você compre o seu produto daqui a 1, 2 dias ele está na sua casa. Então, para isso precisa ter os galpões e os centros de distribuição diversificados. BTLG está aí para isso, e com isso você compra essa cota do BTLG e você está exposto a uma pequena fatia de vários galpões logísticos. Galpões logísticos esses que têm a possibilidade de ir crescendo com o passar dos anos. E ele tem, na totalidade dos imóveis dele, quase que a maioria, né? Quase 100% de participação na maioria deles. Então, isso dá mais avidez nas negociações do BTLG com o fundo imobiliário para os inquilinos. A gente observa também que ele tem bons inquilinos operantes, né? Tem a Amazon, a Ambev, a Braskem, tem a Modular, BRF, Alpargatas, Açaí, Pets, Coca-Cola. Então, são empresas grandiosas no nosso mercado brasileiro, onde cada vez mais essas empresas precisam
de uma logística otimizada para atender esse público. Então o BTLG ele vem trazendo esse fundo com essas perspectivas. Outra coisa que ele tem também, além dessas questões características positivas, ele tem uma baixíssima alavancagem. A alavancagem dele compreende só 3% de todo o patrimônio líquido do fundo, que está ali atrelado ao IPCA mais 5, que é também uma taxa bem ok dele pagando isso. Só tem 157 milhões em dívidas, e essas dívidas vão sendo amortizadas com o passar dos anos. Então é um fundo que não tem uma alavancagem expressiva, tá? Ele custando R$ 102,96 nessa data, ele também está negociando abaixo do seu valor patrimonial. 2% de desconto ali para te entregar quase 9% em dividend yield. E observe que é um dividend yield crescente com o passar dos anos, e a gente espera que isso se perpetue. Então a gente tem o que? Outro fundo que, primeiro, bateu a média do mercado pelo IFIX, tem dividendo crescente, tem um bom patrimônio, tem uma estratégia de investimento em logística otimizada e é de uma boa gestora. Claro que esse fundo ele não vai pagar um absurdo de dividendo, porque ele precisa estar condizente com a média de mercado. E a média de mercado para fundos de logística é entre 7% e 10% também. E agora, para a gente finalizar o nosso raciocínio de construção essencial dessa carteira de fundos imobiliários, a gente parte para os fundos de CRIs, que são os fundos de certificados de recebíveis imobiliários. Aqui você não investe em imóveis reais como o MOL 11, que são nos shoppings, as fatias do shopping, ou como é no BTLG com a logística, com os pedacinhos dos galpões. Aqui você pega pedaços de dívidas que são atreladas ao indexador de renda fixa. Aqui, por exemplo, na carteira do KNCR11, o que a gente tem? A gente tem essa exposição nas dívidas, nos empréstimos. É como se esse fundo emprestasse dinheiro, tá? Não é bem isso, mas para que você entenda dessa maneira mais fácil é isso. Então ele investe nesses papéis que dão direito ao crédito de recebimento mensal a escritórios, a shoppings, a residenciais, aos logísticos. Então grande parte dessas dívidas estão atreladas ao CDI. Então o CDI hoje, acompanhando a taxa Selic, está bem atrativo desse investimento, porque você vai receber um yield interessante na sua carteira. Então isso vai complementar aqueles 2 dividendos lá que você já vai receber do MOL 11 e do PTLG. Aqui a gente vê as alocações dele, ele está mais para o CDI, mas tem um pouquinho também atrelados ao IPCA, que é a nossa taxa de inflação. Ele tem partezinha da carteira em caixa, em 9% em caixa, e um pouquinho de LCI também na carteira para ir rentabilizando isso. Então o fundo ele vem trazendo ali mais de 70 CRIs diferentes, então bastante diversificado pelo patrimônio que ele tem também, que é enorme. Ele tem que o maior tomador de dívida deles só compreende 5,2% da carteira. Então uma carteira bastante diversificada, e a gente percebe que ele tem uma taxa que é mais ou menos ok, não é uma taxa tão agressiva assim. Para quê? Se ele cobra uma taxa muito agressiva desse suposto inquilino, desse devedor, pode ser que fique difícil para esse devedor pagar todos os meses. Então ele prefere cobrar um pouco menos e receber essa garantia sempre, do que ficar tentando jogar um yield muito alto para que a carteira fique arriscada. Então isso é uma estratégia muito interessante, tá? E é um fundo que tem hoje assim atualizado 7 bilhões em patrimônio líquido, né? E ele paga mais ou menos de R$ 1,95 todos os meses ali de dividendos. A carteira dele, igual eu falei, não é tão agressiva, é CDI mais 2, o que já é muito bom quando a gente vai analisar a performance, porque lembra que ele venceu a média do mercado com esses singelos CDI mais 2,5, tá, pessoal? Estão pagando R$ 103 no KNCR. Hoje ele está negociando um pouquinho acima do seu valor patrimonial por conta dessa qualidade que o fundo tem de ser da Quineia, que é uma excelente gestora, de ter vencido a média de mercado, de ter um patrimônio líquido absurdo, de ter dividendos crescentes, de ter uma carteira diversificada com baixo risco. Então você tem que pagar por isso de alguma forma. Você não pode exigir que esse fundo te pague 16% de dividend yield. De qualquer forma, no valor dessa cota, o dividendo está em quase 12%, que é acima da nossa taxa Selic, o que torna o fundo com essa rentabilidade bem interessante. Então, lembra que a ideia não é você ter estes 3 fundos imobiliários, né? MOL 11, BTLG e KNCR. A ideia é que quando você for construir a sua carteira,
construir de uma forma mais lógica, não é sair comprando todos os fundos de papel que estão por aí, não é sair comprando todos os fundos de logística, porque senão você cria lá 50 ativos na sua carteira, aí você vai aportando, nunca vê um crescimento expressivo nela e nunca vê ela batendo ali a média de mercado, porque sempre vai ter um fundo que está performando negativamente. Nem sempre, às vezes, você comprar fundos muito descontados são a melhor maneira de você investir, a não ser que você seja mais experiente. Então, para quem está começando, talvez essa visão mais resiliente, mais conservadora, para já um fundo de renda variável, né, para um ativo de renda variável, é uma ideia que talvez possa aí despertar alguma coisa na sua mente, tá, pessoal? Você, então, investindo no MAL11, no BTLG e no KNCR, você está ali pagando mais ou menos R$315 por mês, o que é 22% de um salário mínimo atual. Então, é uma média interessante para quem está retirando ali do seu salário esses investimentos, para te dar ali mais ou menos de 9 a 10% de dividend yield de forma anual e crescente, tá, pessoal? Lembra sempre disso, que são fundos que tendem a evoluir com o passar dos anos e não a involuir com o passar dos anos e trazer vários problemas, assim como a gente tem em vários outros fundos imobiliários, tá? Então eu espero que você tenha entendido qual que é a filosofia de construção e tenha entendido que às vezes o menos é mais, e eu descobri isso após anos investindo e perdendo dinheiro em alguns fundos imobiliários, tá, pessoal? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa like pra mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, tá? Ativando o sininho, porque eu faço vídeo, você recebe aí rapidinho, já assiste e fica atualizado, porque tem vídeo todos os dias. Comenta pra mim qual que você prefere desses três aqui, MAL11, BTLG ou KNCR, qual mais fez os seus olhos brilharem, tá? Se esse vídeo foi relevante, compartilhe com alguém que está começando a investir, eu acho que vai ser essencial para a construção de conhecimento dessa pessoa. Aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo, até mais.